Sejam muito bem-vindos ao canal Teologia Saudável. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o púlpito. É um lugar santo? Primeiramente vamos definir os termos. O que é um púlpito? Um púlpito, segundo o dicionário, é um lugar alto onde fica um orador, uma tribuna ou um estrado. Então, púlpito, na verdade, é aquela pequena tribuna que fica em cima da plataforma de um templo religioso e também é usado não só em templos religiosos, mas em assembleias legislativas e em muitos outros lugares. A palavra púlpito vem do latim pulpitum, que significa palco. O púlpito surgiu nos tempos pagãos, sendo oficializado na Idade Média pela Igreja Católica como de fato um local propício para a pregação. Portanto, púlpito é um lugar de posição elevada, uma plataforma, para que o orador possa ser visto por todos. Então, se torna-se propício para a pregação do Evangelho dentro dos templos por conta da sua posição elevada e que o orador, o palestrante, o pregador possa ser visto por todos dentro de um templo. Essa é a primeira definição. Isso significa púlpito. Vamos definir então o que significa altar. Altar é uma estrutura geralmente elevada onde os sacerdotes de religiões diversas oferecem sacrifícios ou fazem imolações. Então essa é a definição do dicionário para o altar. Na Bíblia, o altar está relacionado ao sacrifício de animais. Existia um lugar chamado tabernáculo, e no tabernáculo tinham altares. E nesse altar as pessoas levavam animais para serem oferecidos em sacrifício a Deus. E esse sacrifício era para a remissão de pecados. Então, o altar está relacionado tanto ao sacrifício de animais, ao perdão de pecados, como também ao tabernáculo, que era aquele templo móvel do Antigo Testamento. Na Antiga Aliança, usava o altar para sacrifício e remissão de pecados. Mas isso foi encerrado com o sacrifício único e perfeito de Jesus na cruz do Calvário. Então existia altar até o momento em que Jesus veio e se sacrificou para que não existisse mais altar, para que o seu sacrifício fosse perfeito e único. Isso encerrou o propósito de sacrifício de animais. Já não era mais necessário sacrificar animais para remissão de pecados, já que o sacrifício de Jesus foi único e perfeito. Na Reforma Protestante, o altar foi totalmente removido, deixando a atenção dedicada ao púlpito, reforçando ainda mais a centralidade da pregação. Então é importante nós falarmos sobre essas definições de o que é púlpito e o que é altar. Até aí não há nenhum problema. Mas o problema de fato surgiu quando a igreja protestante moderna começou a aderir práticas da antiga aliança nos seus dogmas e liturgias. Quando a igreja começa a olhar para a antiga aliança e começa a fazer comparações, começa a aderir a essas práticas da antiga aliança que já foram abolidas pelo sangue de Jesus, começaram a vir várias coisas. E uma das coisas que começaram a vir foi a comparação do templo com o tabernáculo. Nós sabemos que o tabernáculo era um templo móvel que tinha divisões, né? E existia o lugar, o pátio, existia o lugar santo e o lugar santo dos santos, né? Onde quem só poderia entrar no lugar santo era os sacerdotes, onde só quem poderia entrar no lugar santo dos santos era o sumo sacerdote. Existiam essas divisões. Então houve essa comparação entre o templo com o tabernáculo. Começou a dividir a igreja como se fosse um tabernáculo. Nesse lugar aqui, o átrio da igreja é lugar santo, né? E daí também veio a comparação do púlpito, a plataforma,
com o altar, já que o átrio é o lugar santo, então o altar, onde está a tribuna para a pregação do evangelho, então ele é o lugar santo dos santos. Aí começou a vir essas comparações. E quando vê essas comparações, então volta-se mais ainda à antiga aliança, dizendo que o púlpito é um lugar santo, é um lugar consagrado a Deus. Então começou a vir todas essas doutrinas e dogmas baseados na antiga aliança. Sabemos sim que o púlpito, por ser um lugar onde se é pregada a palavra de Deus, deve ser respeitado e não devotado. Existe diferença entre respeito, reverência e devoção. É totalmente diferente. Essa adesão a práticas judaizantes trouxe muito misticismo e crendices perigosas ao verdadeiro evangelho, à Igreja de Cristo. Quais foram essas crendices e esses misticismos que adentraram dentro da igreja protestante moderna? Primeiro, orar para subir no púlpito. Não existe problema algum você se ajoelhar no púlpito, na plataforma, para orar. Mas o problema é saber qual é a sua motivação a orar naquele lugar. Porque o que nós vemos é que a maioria das pessoas que quando se ajoelham para orar, elas pedem perdão a Deus e pedem autorização a Deus para subir no altar, para subir no púlpito, para subir na plataforma. Elas pedem perdão a Deus por considerar aquele lugar um lugar santíssimo. Essa oração ela deve ser feita em qualquer lugar. Em qualquer lugar, sempre pedindo perdão a Deus, pode ser feito no seu banco, no átrio da igreja, em qualquer lugar, não só ali na plataforma. Outra coisa também que apareceu é orar de costas para o púlpito. Olha, orar de costas para o púlpito. Por incrível que pareça, essa se tornou uma das grandes práticas de muita gente que dizem que é proibido orar de costas para o púlpito. E a referência da qual esses se embasam é justamente lá no Antigo Testamento, no livro de Ezequiel, quando as pessoas estavam orando de costas para o altar. E lembrando que naquele lugar, naquela ocasião, orar de costas para o altar era porque eles estavam adorando a outros deuses. Não há nenhum mandamento de Deus, nenhum mandamento de Jesus ou nas cartas de Paulo falando que nós não podemos orar de costas para o altar. Então isso não passa de uma superstição. Outra coisa, enterrar a Bíblia no púlpito. Quantas vezes nós vemos isso, né? Quando as igrejas estão colocando seus alicerces, quando estão construindo, alguns pastores pegam a Bíblia, a palavra de Deus, e enterram no púlpito, dizendo: agora, a partir de hoje, esse lugar vai ser um lugar consagrado, vai ser um lugar santo, então não podemos subir de qualquer forma aqui, porque eu estou enterrando essa Bíblia aqui. Simplesmente essa pessoa está desperdiçando a Escritura Sagrada. Não há nenhuma base bíblica para isso. Não é porque você vai pegar a Bíblia e enterrar em determinado lugar que aquele lugar vai se tornar santo. Outra coisa que também tem surgido é tirar os sapatos para subir no púlpito. Isso aqui existe em muitas igrejas e a base que eles usam é justamente lá em Êxodo, quando Moisés se aproxima do monte para falar com Deus, e Deus diz: olha, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que você pisa é terra santa. Observe, aquilo aconteceu uma única vez em que Deus pede reverência a Moisés naquele instante, devido à sua presença estar naquele lugar. As outras vezes em que Moisés se aproxima do monte para orar, para falar com Deus, Deus não exige mais, não existe mais essa exigência. Então as pessoas, por consagrarem o púlpito dessa forma, chegam a afirmar que nós não podemos subir no púlpito com os sapatos ou com sandálias, devemos subir descalços. Isso já aconteceu comigo 2 vezes em igrejas onde eu fui ministrar,
que eu fui obrigado a tirar os sapatos por aquelas pessoas considerarem o púlpito um lugar santificado. Eles santificam o púlpito. Outra coisa, né? Muitas pessoas afirmam que quem só pode subir no púlpito são pessoas consagradas, pessoas que ocupam algum cargo eclesiástico na igreja. Alguns chegam a afirmar que Deus mata quem subir no púlpito de qualquer forma. Isso aqui está fazendo referência direto ao lugar santo dos santos, lá no tabernáculo. Alguém já disse para mim assim, olha, em cima aqui desse púlpito existem dois anjos, um com a lança e uma outra com a espada. Quando alguém sobe aqui desconcertado, Deus mata. Isso não há qualquer respaldo bíblico para tal afirmação. Não há. Porque devemos entender que o sacrifício de Jesus foi perfeito, foi santo. E quando ele expira, quando ele dá o brado de vitória na cruz, quando ele diz Tel Telestai na cruz, observe que o véu do templo se rasgou e Jesus estava dizendo, Deus estava dizendo através de Jesus, olha, a partir de hoje não há mais divisões, não há mais separações, não há mais lugares santos, porque você tem livre acesso a mim, você pode chegar a mim, não precisa mais desses protocolos, não precisa mais desses rituais da antiga aliança. A nova aliança é Cristo, a nova aliança é Cristo, ele está rasgando o véu para nos dar livre acesso ao trono de Deus através de Jesus Cristo. Então não existe mais essas práticas judaizantes, tudo se fez novo através do sangue de Jesus. Então nós concluímos que não existem objetos ungidos, não existem lugares ungidos. E sobre isso, nós temos uma pregação aqui no canal, vou deixar o card aqui em cima que você pode estar acompanhando. O título da pregação neste canal é O Verdadeiro Milagre de Betesda. Nós concluímos então que o púlpito é importante sim para o fim da pregação do evangelho no templo, mas ele não é o lugar santo dos santos, como alguns dizem. Que nos apeguemos somente ao que as escrituras dizem, pois ela é suficiente para nós. E para finalizar, vamos deixar aqui um texto bíblico que se encontra em 1º livro dos Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Paulo falando, Deus falando através de Paulo, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de Deus. Então, o santo de Deus somos nós, que somos lavados, santificados, justificados no sangue de Jesus Cristo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever nesse canal e de compartilhar. Que Deus em Cristo te abençoe e até o próximo.